Olá, meu nome é Beatriz Lotti, eu sou farmacêutica com experiência em aplicação de injetáveis. Nesse vídeo eu vou falar sobre um problema que é bastante comum e bastante preocupante na aplicação dos anticoncepcionais injetáveis. Os anticoncepcionais injetáveis, eles são medicamentos, talvez entre os mais aplicados nas farmácias, ou na maioria das farmácias, e ele também é causa de um erro, de uma falha que pode gerar sérios problemas para a farmácia, para o farmacêutico e para cliente, claro. Se o anticoncepcional injetável não for aplicado com uma técnica correta, usando todos os cuidados relacionados, né, recomendados para esse tipo de injeção, pode acontecer o refluxo. O refluxo desse medicamento vai levar a uma subdose, ou seja, se eu tenho que aplicar o medicamento dentro do tecido muscular e a ampola desse medicamento é, por exemplo, de 1 ml, 1 ml tem que estar dentro do tecido muscular. Se acontece o refluxo, ou seja, uma parte desse 1 ml voltar pelo corte, a mulher, a cliente, não terá recebido a dose suficiente para ter o método contraceptivo que ela deseja nessa medicação, certo? Então, nesse vídeo eu vou falar da causa, vou falar da prevenção e também vou falar sobre o que fazer na ocorrência dessa situação. Os anticoncepcionais injetáveis, eles são soluções e às vezes são suspensões, há algumas apresentações que são suspensões, mas eles são sempre medicamentos oleosos. Por eles serem oleosos, eles não se acomodam muito facilmente dentro da camada muscular. Então, há um risco dele voltar pelo corte da agulha, ou seja, ele encontra um caminho por onde ele acaba refluindo. A melhor forma de prevenir esse problema é utilizando a técnica em Z. Ela vai exatamente impedir que aquele corte perfeito da agulha seja um caminho para o refluxo do medicamento. Para eu explicar melhor, eu vou usar esse modelinho aqui que eu uso nos cursos, nos treinamentos. Esse modelinho é feito com esponja de lavar vasilha, coisa bem simples e que você, inclusive, pode ter na sua farmácia para dar uma explicação como essa que eu estou falando, ou até para orientações sobre autoaplicação de insulina e de outros medicamentos. Então, vamos lá. Essa esponja, eu aqui, providencialmente, eu cortei para poder explicar melhor a técnica em Z. Mas o que consiste? É uma esponja, então, com uma camada amarela que corresponde ao subcutâneo, a camada muscular que está na cor vermelhinha e rosa, né? E eu colei uma camada de EVA na cor bege, também tem o EVA na cor marrom. Na técnica em Z, a recomendação é que se faça que se estique a pele com a mão não dominante. Então, no meu caso, por exemplo, seria a mão esquerda. Eu vou esticar a pele. A camada da derme e do subcutâneo, ela se desloca. O músculo não. Então, ao esticar a pele, quem desloca é derme e subcutâneo. Então, eu vou aplicar o medicamento, essa agulha, aliás, essa agulha vai atravessar essas camadas e o medicamento vai atingir o tecido muscular. Lembra do corte perfeito? Seria aqui. Só que ao terminar a injeção, automaticamente ou simultaneamente, quando eu tiro a seringa do local, eu solto a pele. Então, aquela pele que eu tinha esticado para esse lado, ela vai fazer o quê? Ela vai voltar à posição original. Então, aquele corte perfeito, reto que a agulha faz, ele se desfaz quando essa pele volta ao normal. O desenho que se forma é um desenho que é semelhante a um Z, é um bloqueio a este caminho que o medicamento encontraria para então refluir. Agora vamos ver os principais pontos da técnica. Depois de feita a antisepsia da pele, deve-se esticar a pele, introduzir a agulha com ângulo de 90 graus, aspirar e injetar lentamente o medicamento. Mantendo a pele esticada durante todo o tempo, deve-se aguardar 10 segundos e só então retirar a seringa, soltando a pele simultaneamente, acionar o dispositivo de segurança, descartar a seringa e fazer uma leve pressão no local. Sabe aquelas indicações de colocar esparadrapo, apertar bastante o local para não ocorrer esse problema? Então, essas recomendações, elas não vão servir para evitar o refluxo, porque ele já aconteceu.
todos os cuidados posteriores à injeção, eles não vão ser suficientes para fazer com que o medicamento que já está na derme ou na camada ali na altura do subcutâneo volte para o tecido muscular. Na verdade, a recomendação para todas as injeções é fazer uma leve pressão, nunca massagear, isso serve para todas as injeções, porque senão você faz uma vasodilatação. E a pressão excessiva nesta técnica, ela pode ajudar a ocorrer o refluxo. Claro que o refluxo aconteceria se a técnica em Z não for feita perfeitamente, ou seja, você não esticou muito bem a pele, você não esperou o tempo suficiente, muitas vezes pode mesmo assim acontecer o refluxo. Então, por isso a pressão excessiva, até mesmo com uma calça muito apertada, que inclusive atrapalha a realização da técnica, eles devem ser evitados. Bom, entendendo então a prevenção e a causa, agora eu vou falar um pouquinho do que fazer se o problema acontecer. Então vamos lá. Se eu tiver um refluxo do anticoncepcional após uma injeção, a conduta correta é informar a mulher que ela não pode confiar que houve uma falha, ou seja, que ela não pode confiar naquele método contraceptivo durante aquele mês. Ela, para evitar a gravidez, ela vai ter que utilizar um outro método contraceptivo, que seria um método físico, de barreira, por exemplo, preservativo, que seria mais simples, né? Até a próxima dose. Porém, se ocorrer refluxo, eu não consigo quantificar quanto se perdeu daquele medicamento, ou seja, quanto ficou no músculo e quanto se perdeu, então eu não posso garantir que aquele medicamento, aquela aplicação vai ter o efeito esperado. Aplicar uma nova ampola é uma solução? Não. Por quê? Uma parte daquela primeira ampola estará dentro do tecido muscular. Quando eu aplico uma segunda, eu vou ter uma superdose que também vai comprometer a anticoncepção. Esse vídeo te ajudou? Se sim, clique no botão bem abaixo aqui da tela para você se cadastrar neste canal e ter acesso a outros vídeos, ou seja, ser informado sobre outros vídeos. E eu também te convido a compartilhar para outras pessoas que você acredita que possam ser beneficiadas por essas informações, pessoas que também têm outras dúvidas, têm dúvidas semelhantes a essa ou sobre a aplicação de injeção. Acesse também o meu blog, onde você também vai conhecer outras informações relacionadas ao assunto e temas afins. Obrigada e até a próxima!